A noite havia começado como qualquer outra reunião, o elegante na Solar de Melo, a opulenta propriedade da família, no bairro de Santa Teresa. Luzes quentes brilhavam nos lustres, banhando o salão de festas em um ouro suave que tornava tudo absurdamente caro. Os convidados circulavam com pratos de cordeiro assado e taças de cristal de vinho. O riso pairava no ar. Um quarteto de cordas preenchia o teto abobadado com música suave. Era o tipo de noite em que nada deveria dar errado. O tipo de noite em que as pessoas exibiam seus melhores sorrisos e fingiam que cada ramo da árvore genealógica se dava perfeitamente bem. Isabel estava perto da longa mesa de buffet, segurando um copo de água com gás em vez de vinho. Ela preferia os cantos silenciosos durante eventos como este, o barulho, a pressão para parecer perfeita, as constantes perguntas sobre seu casamento. Tudo a oprimia, mas ela forçava um sorriso educado sempre que alguém a cumprimentava. Ela alisou uma ruga em seu vestido, lembrando-se de manter a compostura, a calma, de ser a boa esposa que todos esperavam. Do outro lado do salão, seu marido, André, já estava cercado por um pequeno círculo de primos e sócios de negócios. Ele ria mais alto do que o normal, inclinando-se em conversas que pareciam divertir apenas a ele. Isabel o observou por um momento. Ela sempre sabia quando André estava se esforçando demais. Ele queria a atenção, queria a admiração, sempre quis. Ela suspirou baixinho, depois se virou para a sessão de sobremesas, esperando que um momento a sós a ajudasse a respirar mais facilmente. Ela nunca teve a chance. A atmosfera mudou no momento em que Vanessa chegou. Não foi gradual, foi imediato, como uma corrente de ar frio varrendo uma porta aberta. As conversas diminuíram, as cabeças se viraram. Até mesmo os músicos pareciam tocar uma nota ligeiramente desafinada, enquanto a amante fazia sua entrada. Vanessa usava um vestido de seda escarlate que parecia costurado diretamente em sua pele. Seu cabelo loiro fluía em ondas soltas e seus saltos batiam com confiança no chão de mármore. Ela andava como se fosse o centro de gravidade de toda a mansão, e em sua própria mente, provavelmente era. Com um sorriso lento e astuto, ela examinou a sala antes que seus olhos pousassem em Isabel. Isabel sentiu seu coração apertar. Ela não esperava que Vanessa estivesse ali. Ninguém a havia convidado. Ninguém teria ousado. Este era um evento de família, uma reunião formal, um lugar onde estranhos, especialmente alguém como Vanessa, não tinham negócios. Mas lá estava ela, confiante, sem remorso, caminhando diretamente em direção a Isabel. Antes que Isabel pudesse se mover, Vanessa encurtou a distância e esbarrou em seu ombro com força, como se estivesse empurrando um estranho que bloqueava seu caminho. O contato foi brusco, direto e inequivocamente intencional. Isabel cambaleou meio passo, segurando o copo para evitar que derramasse. Alguns ofegos surgiram das mesas próximas. Alguns parentes trocaram olhares. Eles viram claramente o que aconteceu. "Ops", disse Vanessa, com uma voz melíflua que continha veneno suficiente para queimar a seda. Algumas pessoas realmente precisam aprender onde ficam paradas. Isabel piscou, surpresa. "Vana, esta é uma reunião de família. Você não deveria estar aqui." Vanessa riu. Foi um som curto e cortante que atraiu ainda mais atenção. "Por favor, poupe-me do papel de dona de casa chocada. Eu vim dar apoio a André. Ele fez questão da minha presença." Era uma mentira. Isabel soube imediatamente. André poderia querer 1000 coisas, mas nem mesmo ele seria tolo o suficiente para convidar seu caso para um evento de família. Pelo menos, ela esperava que não fosse. Ainda assim,
Vanessa disse em voz alta o suficiente para que as pessoas por perto pausassem suas conversas. Os olhares se fixaram nelas. Câmeras de telefone foram discretamente levantadas. A energia na sala ficou afiada como vidro. Isabel tentou recuar, mas Vanessa se aproximou, invadindo seu espaço. O perfume de Vanessa era forte e caro, um aroma que exigia atenção. Seus olhos brilhavam com satisfação, como se ela estivesse esperando por este momento. "Você parece tensa", sussurrou Vanessa, alto o suficiente para que os outros ouvissem. "É o peso deste lugar. Ou é o fato de que todos finalmente verão a verdade sobre o seu casamento?" Isabel apertou o copo com mais força. Ela tentou manter a voz firme. "Por favor, pare. Você está causando um escândalo." "Um escândalo?" Vanessa inclinou a cabeça e sorriu ainda mais. "Querida, isso não é um escândalo. É clareza. As pessoas merecem saber quem André realmente quer ao lado dele." Alguns convidados cobriram a boca. Alguns se inclinaram, fingindo admirar a decoração, enquanto claramente ouviam. A música do quarteto vacilou novamente, como se até os músicos pudessem sentir a tensão aumentar. Isabel sentiu suas bochechas queimarem de vergonha. Ela tentou se afastar mais uma vez, mas Vanessa se moveu novamente, bloqueando deliberadamente seu caminho. Então, sem aviso, a amante estendeu a mão e puxou bruscamente a manga do vestido de Isabel. O tecido esticou-se. Isabel recuou, surpresa. O movimento repentino fez seu copo escorregar dos dedos. Ele atingiu o chão, quebrando-se em dezenas de fragmentos brilhantes. O som ecoou pelo salão de festas como um trovão. A sala ficou em silêncio. Toda a conversa parou. As cabeças se viraram abruptamente em sua direção. Vanessa colocou uma mão no quadril, fingindo inocência. "Meu Deus, Isabel, você não consegue segurar nada." Isabel olhou para o vidro quebrado a seus pés. Sua respiração falhou. Ela podia sentir cada par de olhos observando, julgando, tentando entender o que acabavam de testemunhar. A dor e a humilhação apertaram seu peito. Tudo o que ela queria era desaparecer. Mas Vanessa não havia terminado. Ela se inclinou, a voz baixa o suficiente para parecer íntima, mas alta o suficiente para ser ouvida. "Sinceramente, você torna tudo muito fácil para mim." O momento pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir, e Isabel soube, no fundo, que aquela noite estava prestes a se desenrolar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. O som do vidro quebrando permaneceu no ar muito depois que o último pedaço se estabeleceu no chão de mármore polido. Não foi apenas um ruído, foi um sinal, uma quebra, uma linha desenhada abruptamente pelo centro da elegante noite. As conversas pararam no meio da frase. O quarteto de cordas hesitou e depois parou completamente. O calor confortável que havia preenchido a Solar de Melo minutos antes se dissipou, substituído por um frio silêncio que envolveu cada convidado na sala. Isabel permaneceu no centro de tudo, imóvel. Sua mão tremia onde pairava no ar, como se o copo ainda estivesse lá. Seu peito apertou. Seus olhos ardiam. Por um momento ela se sentiu suspensa entre as respirações, incapaz de se mover, incapaz de falar, incapaz de acreditar que essa humilhação havia se desenrolado na frente de tantas pessoas. Ela podia sentir o calor subindo em suas bochechas, mas seu corpo estava frio ao mesmo tempo. O tipo de frio que atinge os ossos. Fragmentos de vidro brilhavam ao redor de seus pés como diamantes cruéis. A bebida derramada se espalhava pelo chão em uma poça fina e brilhante, capturando a luz do lustre em ângulos estranhos. A visão, de alguma forma, fez sua humilhação parecer ainda mais profunda, como se os pedaços quebrados estivessem refletindo cada olhar julgador na sala.
Os convidados permaneceram imóveis. Alguns apertaram os lábios, outros trocaram olhares cheios de desconforto. Alguns levantaram seus telefones pela metade, inseguros se filmavam, abaixavam a câmera ou fingiam que não haviam sido tentados a registrar o caos. Uma criança perto da mesa de sobremesas puxou o vestido da mãe, mas ela colocou uma mão firme no ombro dele, os olhos ainda fixos em Isabel. Vanessa recuou ligeiramente, mas apenas o suficiente para parecer inocente. Ela não fez nenhuma tentativa de se desculpar ou ajudar. Em vez disso, ela ajeitou o cabelo com um floreio exagerado e deixou um sorriso lento se curvar em seus lábios. Era o tipo de sorriso que dizia que ela havia conseguido exatamente o que queria. O tipo que dizia que ela sabia ter atingido um golpe difícil de esquecer. Isabel sentiu sua garganta se fechar. Ela levantou a mão instintivamente para limpar a bochecha, chocada ao encontrá-la úmida. Embora ela não se lembrasse de ter chorado, o rímel havia escorrido sob seus olhos. Ela podia sentir as marcas se formando e o peso pesado de todos os olhos, captando esse detalhe. Uma das tias de André sussurrou em voz alta para sua irmã. As palavras não eram destinadas a Isabel, mas a sala estava tão silenciosa que o som se propagou facilmente. Isso é inaceitável. Pobre garota, você viu como aquela mulher a empurrou? Um primo próximo se mexeu, desconfortável. Alguém deveria fazer alguma coisa? Ele perguntou. Mas ninguém se moveu. Isabel tentou respirar, mas seu corpo não cooperou. Seus dedos tremiam enquanto ela colocava o cabelo atrás da orelha. Ela engoliu em seco, tentando se estabilizar. A sala parecia muito brilhante, muito lotada, muito hostil. Todos os rostos ficaram embaçados, exceto o de Vanessa. Aquele sorriso cruel permaneceu nítido e focado, como se fosse a única coisa na sala com definição. A humilhação se tornava mais pesada a cada segundo que passava. Isabel sussurrou um pedido de desculpas silencioso aos convidados mais próximos, apesar de não ter feito nada de errado. As palavras saíram fracas e trêmulas. Sinto muito. Eu não queria causar uma cena. Uma mulher por perto balançou a cabeça suavemente. Sua expressão era compreensiva, mas cautelosa, como se tivesse medo de escolher um lado na frente de tantas testemunhas. Querida, isso não foi sua culpa. Ela disse suavemente, mas o conforto foi fugaz. Outro parente, alguém que Isabel mal conhecia, sussurrou para seu parceiro. André não vai gostar disso. O tom carregava um aviso, não compaixão. Isabel se inclinou ligeiramente, como se fosse pegar o vidro quebrado, mas sua mão parou no meio do caminho. Seus dedos pairaram sobre os cacos trêmulos. Ela percebeu que não podia se ajoelhar no chão na frente de todos. Ela não podia se fazer menor do que já se sentia. Ficar ali, imóvel, ferida e envergonhada, já era demais para suportar. Então, veio o som que ela temia. Passos familiares se aproximando do outro lado do salão. Firmes, rápidos, determinados. Ela não precisou olhar para cima para saber que era André. Ela podia sentir a mudança na atmosfera enquanto ele se aproximava. Sua presença sempre carregava uma sombra. E naquele momento, essa sombra parecia uma tempestade. Antes que ele chegasse, outros convidados se separaram ligeiramente, criando um caminho estreito. A tensão ficou tão densa que qualquer um podia senti-la. Isabel manteve os olhos no chão, tentando não encontrar o olhar de ninguém que estivesse observando. Ela desejou poder desaparecer no mármore. Ela desejou que o vidro quebrado pudesse engoli-la inteira. A voz de André quebrou o silêncio com uma nitidez que fez alguns convidados se encolherem. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. Isabel levantou a cabeça lentamente, mas não conseguiu encontrar seus olhos. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu.
Sua voz a havia abandonado. Ela tentou novamente, mas as palavras ficaram presas na garganta. Antes que ela pudesse se recuperar, Vanessa deu um passo à frente com um timing perfeito. Ela colocou uma mão delicada sobre o coração, fingindo ser a parte ferida. Foi um acidente, ela disse, com a voz embargada. Isabel esbarrou em mim e deixou cair a bebida. Tenho certeza de que não foi de propósito. Essas coisas acontecem. Um burburinho se espalhou pela sala. Alguns convidados franziram a testa. Outros pareciam confusos. Outros pareciam aliviados por terem uma versão da história que não exigia confronto. A mentira de Vanessa deslizou pelo chão como óleo, cobrindo a verdade com um brilho falso. Os olhos de Isabel se arregalaram. Ela tentou falar. Isso não foi o que aconteceu. Ela sussurrou, mas sua voz mal era audível acima do peso da sala. Vanessa se inclinou, ainda sorrindo docemente. Tenha cuidado, Isabel. Ela murmurou em um tom que só Isabel podia ouvir. As pessoas estão olhando. Os joelhos de Isabel ficaram fracos. A humilhação apertou seu peito até que respirar se tornou difícil. Ela estava sozinha entre dezenas de parentes. Ela queria que alguém interviesse. Ela queria que alguém falasse. Ela queria qualquer coisa que pudesse quebrar o silêncio esmagador. A mandíbula de André se apertou ao entrar no círculo de silêncio que se formava ao redor de Isabel. Seus olhos varreram a sala primeiro, observando o vidro quebrado, a bebida derramada e os rostos desconfortáveis que o encaravam. Ele viu a expressão de inocência cuidadosamente elaborada de Vanessa. Ele viu as mãos trêmulas de Isabel. E, no entanto, em vez de parar para entender, ele pulou direto para a irritação, direto para a raiva, direto para a conclusão de que Isabel deveria ser a culpada. Era um padrão familiar, um que Isabel conhecia muito bem. O que você fez agora? Perguntou André abruptamente. Seu tom carregava acusação suficiente para cortar o ar. Vários convidados se encolheram com suas palavras. Isabel sentiu como se tivesse sido cortada por aço frio. Ela engoliu em seco, tentando estabilizar sua voz. André, ela me empurrou. Ela agarrou minha manga e o copo escorregou. Eu não causei isso. Vanessa reagiu antes que André pudesse. Ela soltou um pequeno suspiro, como se estivesse magoada com a acusação. Isabel, por favor, você esbarrou em mim. Eu jamais causaria problemas em um evento familiar. Sei o quão importante esta noite é para André. A multidão se moveu. As pessoas murmuraram novamente. Alguns franziram a testa com a inconsistência. Outros pareciam inseguros, mas Isabel podia sentir a maré virando contra ela. O ato de Vanessa foi intencional, preciso, limpo e projetado para fazer Isabel parecer instável. André esfregou as têmporas, frustrado. Isabel, isso é embaraçoso. Você está armando um espetáculo na frente de todos. Não estou, sussurrou Isabel. Estou tentando explicar o que realmente aconteceu. André suspirou alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Você sempre tem uma desculpa. Toda vez que algo dá errado, você culpa outra pessoa. Ele gesticulou ao redor. Você acha que eu gosto disso? Você acha que eu quero que todos vejam você perdendo o controle assim? Isabel piscou para ele. As palavras pareceram um tapa. Não estou perdendo o controle. Estou dizendo a verdade. Vanessa se aproximou de André e tocou seu braço suavemente. O toque foi macio, íntimo, possessivo. Está tudo bem, ela disse gentilmente. Eu não quero causar problemas. Isabel está apenas estressada. Essas coisas acontecem. Ela provavelmente está sobrecarregada. A respiração de Isabel engasgou em seu peito. Sobrecarregada, estressada.
Eram as mesmas palavras que André usava sempre que queria desacreditá-la. Sempre que queria pintá-la como a irracional. Sempre que queria garantir que ele parecesse o marido calmo e racional. André assentiu. Exatamente, Isabel. Você precisa se acalmar. Você sempre deixa suas emoções levarem a melhor sobre você. Ele baixou a voz, mas não o suficiente. É vergonhoso, especialmente esta noite. Alguns convidados trocaram olhares de desaprovação com o tom dele. Uma tia murmurou. Como ele se atreve a falar com ela assim? Mas ela disse muito baixo para André ouvir. Isabel sentiu seu coração bater dolorosamente. Eu não estou emocional. Eu não estou mentindo. Vanessa me empurrou. Vanessa abriu os olhos com falsa mágoa. Eu mal toquei em você porque você estava parada muito perto da mesa. Você sabe que eu nunca a machucaria, Isabel. Ela fez uma pausa para efeito. Você precisa parar de distorcer as coisas. As pessoas não gostam de drama. Isabel a encarou. A audácia a deixou momentaneamente sem palavras. A expressão de Vanessa nunca vacilou. Permaneceu suave e doce, mesmo enquanto suas palavras cortavam por baixo. André levantou a mão. Já chega, Isabel. Você está deixando todos desconfortáveis. Ele olhou ao redor da sala, como se esperasse validação. Algumas pessoas se mexeram desajeitadamente, não querendo ser arrastadas para a discussão. Mas o silêncio delas serviu como apoio acidental à declaração de André. Ele ajeitou o paletó. Eu convidei nossa família aqui para celebrar, não para lidar com o que quer que seja isso. Ele apontou para o vidro quebrado. Olhe para essa bagunça. Olhe como você está se comportando. Isabel sentiu a pontada das lágrimas se formando novamente. Eu não comecei isso. André balançou a cabeça. Você sempre diz isso. Você se ouve. Você sempre clama inocência. Ele se inclinou, sua voz baixa, mas afiada. Você está me envergonhando. As palavras atingiram mais forte do que qualquer coisa que Vanessa havia dito a noite toda. Me envergonhando. Não humilhando Isabel, não machucando sua esposa, não o fato de outra mulher ter causado esse caos. A única coisa que importava para ele era a sua própria imagem. Vanessa se colocou ligeiramente atrás dele, como se buscasse proteção. Foi um movimento projetado para acionar o instinto de André de defendê-la. Funcionou perfeitamente. Ele circulou os ombros de Vanessa com um braço. Você está tremendo, ele disse suavemente. Você está bem? Estou um pouco abalada, ela disse, olhando para baixo. Tudo isso é tão perturbador, eu nunca quis problemas. Isabel os encarou, a descrença lentamente se transformando em algo mais frio, mais afiado. Ela sabia que André podia ser insensível. Ela sabia que ele podia ser egocêntrico. Mas isso era diferente. Isso era cruel, calculado e humilhante. André olhou de volta para Isabel. Você deve um pedido de desculpas a Vanessa. Isabel sentiu a garganta se fechar. O quê? Você me ouviu, disse André. Você esbarrou nela, deixou cair sua bebida, começou a levantar a voz. Ela veio aqui para me apoiar e você a atacou. A sala explodiu em sussurros, alguns de espanto, alguns de julgamento, alguns de incredulidade silenciosa. Alguns parentes balançaram a cabeça, mas, novamente, ninguém se adiantou. Ninguém ousou desafiar André. Isabel sentiu como se as paredes estivessem se fechando. André, por favor, eu não a ataquei. Ela me machucou. Ela é quem está causando problemas. Ela me agarrou. André bufou. Lá vamos nós de novo. Sempre a vítima, sempre culpando outra pessoa. Você precisa assumir a responsabilidade por uma vez. Responsabilidade por se sentir envergonhada, por ser empurrada, por ser humilhada, por ser casada com um homem que defendeu a amante na frente de toda a sua família.
Isabel levantou o queixo ligeiramente, embora sua voz tremesse. Eu não vou pedir desculpas por algo que eu não fiz. Os olhos de André escureceram. Então você está ainda mais fora de controle do que eu pensava. Vanessa desviou o olhar dramaticamente. Eu não posso fazer parte dessa negatividade. Eu tentei ajudar. Tentei ser compreensiva, mas isso é demais. André se virou para ela. Eu sei. Sinto muito que você tenha que lidar com isso. Você merece algo melhor do que esse tipo de comportamento. Essas palavras quebraram algo na multidão. Alguns convidados ofegaram suavemente. Outros se entreolharam com expressões que diziam: isso foi longe demais. Mas André não percebeu, e Vanessa fingiu não fazê-lo. Isabel ficou sozinha, tremendo, humilhada e doendo, com uma dor muito mais profunda do que qualquer um na sala compreendia. A tensão na sala havia se tornado densa o suficiente para ser segurada na palma da mão. Cada convidado havia se afundado em uma quietude que parecia pesada e sufocante, como se o próprio ar temesse se mover. Isabel permaneceu cravada no lugar. Suas entranhas tremiam com a picada das acusações de André. A humilhação já se agarrava a ela como uma segunda pele. Ela podia senti-la apertando suas costelas, mas a noite ainda não havia atingido seu ponto mais baixo. Vanessa deu um passo à frente com uma graça deliberada, como se estivesse caminhando para um palco que ensaiara a vida inteira. A seda vermelha de seu vestido brilhava sob a luz do lustre. Ela se virou ligeiramente, oferecendo à sala uma visão completa de seu perfil, garantindo que cada ângulo exibisse confiança, domínio, posse. Estava claro que ela queria que todos olhassem. Ela colocou uma mão suave no braço de André. Querido, você não precisa me defender com tanta ferocidade, ela disse suavemente. Sua voz tinha o volume certo para alcançar os convidados mais próximos. As pessoas acreditarão no que quiserem. A verdade está entre nós. André endireitou os ombros, claramente agradado com a afeição dela. Isabel observou o gesto com descrença. Parecia surreal testemunhar seu próprio marido permitir que outra mulher se agarrasse a ele tão abertamente na frente de toda a sua família. Não em segredo, não a portas fechadas. Aqui, na mansão da família, na presença de sua esposa. Vanessa se afastou de André e se virou para enfrentar Isabel. Sua expressão mudou de doce para presunçosa em apenas um instante. Eu sei que isso é difícil para você, ela disse. Eu realmente sei. O casamento pode ser complicado. Isabel abriu a boca para responder, mas Vanessa a interrompeu imediatamente. Talvez ajude se esclarecermos o ar. Ela levantou a mão e balançou uma delicada pulseira de ouro entre os dedos. Brilhava com um pequeno aglomerado de diamantes. Você gosta disso? Ela perguntou inocentemente. André escolheu na semana passada. Ele tem um gosto tão excelente. Ofegos se espalharam pela sala. Alguns sutis, alguns nem tanto. Uma prima distante murmurou. Ela não acabou de dizer isso. Mas ela tinha. E Vanessa estava longe de terminar. Ela continuou com uma risada suave. Na verdade, ele escolheu várias coisas. Ele tem sido tão atencioso ultimamente. Flores, encontros no spa, jantares naquele restaurante na cobertura que ele disse que apenas pessoas especiais poderiam ver. Ela fez uma pausa. Ele até disse que eu merecia mais beleza na minha vida. Isabel sentiu seu estômago revirar. A dor atingiu mais forte porque ela reconheceu as descrições. André a havia levado àquele restaurante na cobertura uma vez, há muito tempo, quando eles eram recém-casados. Ele havia dito as mesmas palavras, quase exatamente. Ouvi-las sendo recicladas fez sua visão embaçar. Vanessa notou Isabel prender a respiração e deu outro passo à frente.
Ela baixou a voz, mas a manteve alta o suficiente para que os outros ouvissem. Sabe, Isabel, você não deveria levar as coisas tão para o lado pessoal. Casos acontecem, conexões mudam, as pessoas param de se amar. A garganta de Isabel se apertou. Pare! Ela sussurrou, mas Vanessa avançou com a confiança de alguém que acreditava ser intocável. Ela meteu a mão em sua bolsa de mão e puxou o telefone. Ela tocou a tela e a virou ligeiramente para que Isabel pudesse ver. Isabel piscou, atordoada. Era uma foto de André e Vanessa sentados juntos em uma mesa à luz de velas. Suas cabeças estavam tocando, seus sorrisos largos, suas mãos entrelaçadas. O que doeu ainda mais foi o fundo, a parede azul distinta do restaurante e o corrimão dourado. Um lugar que André uma vez disse a Isabel que era o lugar especial deles. Vanessa inclinou o telefone um pouco mais para que os convidados atrás dela pudessem ver. Uma noite tão adorável, ela disse. André até disse que nunca se sentiu tão em paz. Isabel recuou ligeiramente. Seu peito ardia com uma pressão que parecia insuportável. Não era apenas traição. Era crueldade. Crueldade projetada. Crueldade entregue com um sorriso. André não a impediu. Ele não pegou o telefone. Ele não negou a foto. Ele apenas ficou lá, sua mandíbula apertada, seus olhos se movendo entre Isabel e Vanessa. Era o silêncio da culpa, o silêncio de um homem muito arrogante para esconder mais nada. Vanessa guardou o telefone de volta em sua bolsa e suspirou com satisfação. Honestamente, Isabel, você deveria estar grata. Seu sorriso se alargou. A maioria das esposas fica completamente no escuro. Pelo menos você está recebendo a cortesia da clareza. A voz de Isabel finalmente encontrou sua força. Você acha que me humilhar a torna poderosa? Vanessa levantou as sobrancelhas. Poderosa? Eu diria honesta. Esta família merece transparência. André merece alguém que o entenda. Ele tem uma esposa, disse Isabel com um tremor na voz. Bem aqui. Vanessa riu baixinho. Ah, Isabel, você está se agarrando a um papel que já perdeu. Ela gesticulou ao redor da sala. Olhe para todos. Eles já estão se perguntando por que ele fica com você. Eles veem como você é frágil, como é emocional, como é facilmente abalada. Ela deu um último passo deliberado. Homens como André precisam de alguém forte. Os lábios de Isabel se separaram, mas nenhum som saiu. Ela sentiu como se o chão sob ela estivesse se movendo. Vanessa sabia exatamente onde atacar, exatamente onde estavam os pontos fracos, e ela os atingiu com precisão. A tia Raines sussurrou ruidosamente para sua sobrinha em uma mesa próxima. Essa mulher foi longe demais. A sobrinha assentiu, mas nenhuma se atreveu a intervir. Vanessa então voltou sua atenção para a multidão, levantou a pulseira de ouro e a deixou pegar a luz novamente. Mas por favor, não culpem Isabel. Ela não pode evitar. Algumas pessoas nasceram para serem admiradas. Outras nasceram para ficarem em silêncio enquanto as coisas mudam. Isabel sentiu uma dor aguda atrás dos olhos. Sua respiração ficou superficial. Seu pulso acelerou. As palavras de Vanessa ecoaram pela sala como veneno transportado sobre veludo. O salão de festas permaneceu congelado em um silêncio desconfortável. Os convidados ficaram parados, com medo de falar, com medo de se mover, com medo de que sua menor reação pudesse aprofundar a rachadura que já se espalhava pelos alicerces da noite. Isabel podia sentir os olhares pesando sobre ela. Alguns suaves com pena, alguns afiados com julgamento, alguns evitando-a completamente. Mas a presença mais barulhenta na sala pertencia a André enquanto ele se aproximava,
sua expressão mudando de vergonha para aborrecimento para algo mais frio e calculado. Ele ajeitou a gola do terno e respirou fundo, como se estivesse se preparando para fazer um discurso que ensaiava em sua mente por semanas. Sua voz viajou sem esforço no silêncio. Estou farto dessa tolice, ele disse. Não vou ficar aqui e deixar você arruinar uma noite importante para minha família. Afastem-se. Isabel levantou os olhos. Eu não arruinei nada. Vanessa é quem causou tudo isso. Ela me empurrou. Ela me agarrou. Ela me humilhou. André soltou uma risada sem humor. E lá vamos nós de novo. Você sempre distorce as coisas. Você sempre se faz de vítima. Ele apertou as mãos nas costas, assumindo a postura de um homem, repreendendo um subordinado. Isabel, estou cansado de consertar seus surtos emocionais. Isabel sentiu uma pontada no peito, tentando falar, mas André a interrompeu com a mão levantada. Sem mais desculpas, ele disse bruscamente. Você está me envergonhando e está envergonhando esta família. Seu olhar varreu a multidão, como se convidasse ao apoio silencioso deles. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Ninguém falou. Vanessa se aproximou dele com lenta elegância, sua mão repousando suavemente em seu braço novamente. Ela não precisava de palavras. Sua mera presença atiçou as chamas. André deu mais um passo em direção a Isabel, baixando a voz, mas garantindo que ela chegasse a todos por perto. Você precisa entender o seu lugar. Esta é a minha casa, minha família, meu evento, e eu não vou tolerar você fazendo um espetáculo de si mesma. Isabel apertou as mãos trêmulas. Esta não é apenas sua casa. Pertence à sua família, e eu sou sua esposa. Ele sorriu de escárnio. Ser minha esposa não lhe dá o direito de agir assim. Você não pode mais se esconder atrás do título. Isabel sentiu algo dentro dela começar a fraturar. Eu não estou me escondendo atrás de nada. Estou tentando me defender. André ignorou a súplica. Ele virou o corpo ligeiramente para que a multidão pudesse ouvi-lo mais claramente. Se você não pode se comportar, então talvez você não devesse morar aqui. Talvez seja a hora de você se mudar até conseguir se controlar. Ofegos varreram a sala. Alguns parentes mais velhos trocaram olhares preocupados, mas novamente ninguém interveio. Ninguém ousou. Isabel balançou a cabeça em horror. Você me expulsaria na frente de todos? Depois de tudo que fiz por esta família, depois de tudo que construímos? A expressão de André endureceu. Não finja que você contribui com algo significativo. Você não trabalha. Você não ajuda com a propriedade. Você mal socializa nessas reuniões. Você se esconde nos cantos e dificulta as coisas sempre que pode. Ele fez uma pausa antes de adicionar. Eu cuido de tudo. Eu sempre cuidei. Isabel deu um passo para trás enquanto suas palavras a atingiam como uma força contundente. Sua respiração ficou presa. Eu sou sua esposa. Eu te apoiei. Ele bufou. Apoiou-me? Por favor. Você depende das minhas contas bancárias, dos meus cartões de crédito, do meu nome. Sem o meu, você não teria a vida que tem. Você não teria esta casa. Você não teria uma única coisa. Vanessa levantou o queixo ligeiramente. A satisfação presunçosa em seu rosto era inconfundível. André continuou. Talvez seja a hora de você aprender como é a verdadeira responsabilidade, porque eu garanto que esses privilégios podem desaparecer com um único telefonema. Essa frase caiu como um golpe pesado. Isabel sentiu as palavras afundarem em seu peito, deixando uma dor que revirou seu estômago. Sua voz tremeu. Você me cortaria financeiramente apenas porque estou me defendendo? Os olhos de André se fixaram nos dela, inabaláveis. Se você continuar agindo assim, sim,
Vou congelar as contas. Vou fechar tudo. Não tenho medo de fazer isso. Sua voz ficou mais afiada. Você acha que estou brincando? Tente a sorte. Os ofegos aumentaram novamente. Desta vez eram mais altos. Pura surpresa, um vislumbre de indignação, uma consciência mais profunda de que a situação estava saindo do controle muito além de uma simples discussão. Vanessa soltou um suspiro suave e compassivo. André, não seja muito duro, ela disse em um tom que exalava falsa pena. Ela está sobrecarregada, não consegue lidar com a pressão. Ela pode desmoronar se você tirar tudo dela. O coração de Isabel martelou. Pare de falar sobre mim como se eu não estivesse aqui. Vanessa sorriu suavemente. Estou apenas tentando ajudar. Isabel podia sentir as lágrimas se acumulando atrás dos olhos. Ela as conteve com todas as suas forças. Ela não deixaria Vanessa vê-la desmoronar. André continuou como se a dor de Isabel fosse invisível. Se você não consegue agir como uma adulta, Isabel, então você será tratada como alguém que não pode lidar com a própria vida. Ele olhou para além dela, para a grande escadaria. Talvez você deva arrumar algumas coisas e ir embora esta noite. Vou pedir para a equipe ajudá-la. Não há razão para você ficar aqui se insiste em causar drama. Isabel sentiu a sala girar. Sua voz saiu como um sussurro. Você está me dizendo para deixar nosso lar? André assentiu uma vez. Lento, frio, confirmado. Vanessa afastou uma mecha de cabelo do ombro. André, você não precisa se estressar, ela disse docemente. Se ela quer ir, deixe-a. Você não merece essa negatividade. Negatividade. A palavra se contorceu na mente de Isabel como uma lâmina. Ela olhou ao redor da sala, procurando até mesmo por um rosto gentil. Alguém que pudesse falar, alguém que pudesse dizer: isso está errado, isso é cruel, isso é demais. Mas todos estavam congelados, assistindo, esperando, com medo de intervir. E André tinha mais. Se você continuar me envergonhando, ele disse baixinho, vou garantir que você se arrependa. Vou falar com o advogado da família. Vou garantir que você não receba nada depois do divórcio. Absolutamente nada, Isabel. Ela inalou bruscamente. Você está me ameaçando na frente de todos? André assentiu novamente. Sim, porque claramente a privacidade não funciona com você. O último fio de segurança se partiu dentro dela. Ela se sentiu em pé sobre a areia movediça emocional, afundando mais a cada respiração. E o tempo todo, Vanessa sorriu. Seu marido acabara de tentar apagar sua identidade, sua casa, sua segurança e sua dignidade em um único discurso público. E ninguém naquele salão de festas percebeu que o poder que André acreditava ter estava prestes a desaparecer antes que ele jamais imaginasse. Um silêncio denso e sufocante pairou sobre o salão de festas. Não era o tipo de silêncio que vinha apenas do espanto. Era o tipo de silêncio que vinha depois que a crueldade já havia se enraizado. O tipo que se prolongou o suficiente para que cada pessoa na sala sentisse que algo muito pior estava prestes a acontecer. Isabel sentiu o peso desse silêncio apertando seus ombros, apertando seu peito e fazendo com que cada respiração parecesse uma luta. Os olhos de André se estreitaram enquanto ele observava o pequeno tremor nas mãos de Isabel. Em vez de suavizar, seu olhar se tornou mais duro, quase triunfante, como se a vulnerabilidade dela justificasse cada palavra dura que ele havia falado. Vanessa estava ao lado dele com uma expressão de vitória que mal se incomodava em esconder. Juntos, eles pareciam co-conspiradores que finalmente haviam encurralado seu alvo. Isabel se forçou a respirar devagar, mas seus pulmões se recusavam a cooperar.
Ela se sentia presa, não apenas pelas acusações de André, não apenas pela presença presunçosa de Vanessa. Ela se sentia presa pelo mar de testemunhas silenciosas que a cercavam. A quietude delas a fazia se sentir uma estranha em sua própria vida. André deu um passo deliberado em direção a ela. Seus sapatos bateram alto no chão de mármore. O som ecoou nos tetos altos e viajou pela sala. Eu terminei de contornar seus problemas, ele anunciou. Se você não consegue controlar suas emoções, se não consegue se comportar como uma adulta civilizada, então você não deveria estar aqui. A voz de Isabel mal se registrou. Você está me humilhando. André deu de ombros. Então pare de criar situações que me forcem a agir. Ele apontou para a bebida derramada no chão. Olhe para essa bagunça. Olhe para a imagem que você criou de si mesma. Olhe para a imagem que você criou de mim. Vanessa deslizou o braço pelo de André com uma facilidade praticada. Ela está sobrecarregada, ela disse docemente. Este não é um ambiente saudável para ela. Talvez ela devesse realmente ir. Isabel encarou Vanessa, sentindo o calor subir em suas bochechas. Você me empurrou. Você é quem causou isso. Vanessa abriu os olhos inocentes. Eu mal toquei em você. Você está sendo dramática. Mais uma onda de sussurros se espalhou pela sala. Alguns de espanto, alguns de dúvida, alguns simplesmente entretidos pela tensão. A mistura revirou o estômago de Isabel. Seu coração batia dolorosamente, criando um zumbido em seus ouvidos. Então, André deu o golpe. Ele levantou a voz tão alto que até o canto mais distante do salão de festas pôde ouvi-lo claramente. Você quer a verdade? Ele disse. Bom, aqui está a verdade. Você é uma vergonha para mim. Você está arrastando minha vida para baixo e, francamente, estou cansado de fingir que está tudo normal. A respiração de Isabel engasgou. Ela olhou para ele como se seu rosto tivesse se transformado de repente em alguém que ela não reconhecia mais, ou talvez alguém que ela nunca tinha realmente visto até agora. André não parou. Todos aqui veem isso. Eles viram por anos. Você é frágil. Você não consegue lidar com o estresse. Você não consegue lidar com a responsabilidade. Você nem consegue ficar em uma sala cheia de pessoas sem desmoronar. Vanessa balançou a cabeça com decepção exagerada. Ela não é forte o suficiente para ele. Ela acrescentou suavemente. Alguns relacionamentos simplesmente não são feitos para durar. Isabel engoliu um nó difícil em sua garganta. Sua voz tremeu quando ela finalmente conseguiu falar. Por favor, não faça isso aqui. Não na frente da sua família. Eu farei onde eu quiser, retrucou André. Você parou de ser minha parceira há muito tempo. Vários convidados ofegaram. Alguns desviaram o olhar. Alguns olharam abertamente chocados com a crueldade nua de suas palavras. Uma parente idosa sussurrou. Isso é vergonhoso, mas permaneceu enraizada no lugar, não querendo interferir. André gesticulou dramaticamente para Vanessa. Eu preciso de alguém que me apoie, alguém que escute, alguém que torne minha vida mais fácil, não mais difícil. Vanessa se inclinou para ele como se fosse um sinal. Seu sorriso era pequeno, mas inconfundivelmente orgulhoso. Ela olhou para Isabel com uma satisfação silenciosa que doeu mais do que qualquer palavra. Isabel sentiu o chão se mover sob ela. André, pare. Você está me machucando. Você me machuca todos os dias, ele disse friamente. Você me segura. Você me esgota. Eu terminei de fingir que somos felizes. Essas palavras a atingiram como um golpe físico. Sua respiração acelerou. Sua visão ficou embaçada nas bordas. Ela tentou piscar para afastar as lágrimas, mas elas escaparam de qualquer maneira, deslizando por suas bochechas, apesar de suas tentativas de contê-las.
Vanessa balançou a cabeça, observando-a de perto. É por isso que ele é infeliz, Isabel. Olhe para você. Sempre chorando, sempre delicada. Homens precisam de força. A voz de Isabel quebrou. Força não é crueldade. Vanessa riu suavemente. Diga a si mesma o que for preciso para dormir à noite. André olhou para Isabel com impaciência. Você tem que ir. Estou falando sério. Eu não te quero aqui esta noite. Você já arruinou o suficiente. Os joelhos de Isabel tremeram. Ela se estabilizou agarrando a borda de uma mesa próxima. Seus dedos se curvaram na toalha de mesa como se ela estivesse se agarrando para manter o equilíbrio e a dignidade. André olhou para o membro da equipe mais próximo. Acompanhe-a para fora. Um suspiro coletivo varreu a sala. Até o sorriso de Vanessa vacilou por um momento ao perceber a gravidade de sua exigência. Mas André não a retirou. Isabel levantou a cabeça, sua voz mal mais alta que um sussurro. Você está me expulsando do seu lar de família na frente de todos. André assentiu uma vez. Sim, antes que você crie mais cenas. Vanessa alisou o cabelo e acrescentou suavemente. Se ajudar, posso acompanhá-la até a porta. Isabel a encarou. A ideia era tão insultuosa que ela não conseguia falar. Outra lágrima caiu, traçando um caminho quente por sua bochecha. Por vários longos segundos, Isabel se sentiu dormente. Começou como uma sensação oca sob suas costelas, um frio que subiu até atingir sua garganta. Ela ouviu sons ao seu redor, ofegos, sussurros, um tilintar de talheres em algum lugar distante. Mas nada parecia real. Era como se ela estivesse parada atrás de um vidro, observando sua própria vida desmoronar em uma sala cheia de pessoas que fingiam se importar. André dizendo à equipe para escoltá-la para fora. Vanessa se oferecendo para acompanhá-la até a porta. A multidão não fazendo nada. Tudo isso afundou profundamente em seu peito como pedras, mas então algo mudou. Foi pequeno no início, mal perceptível. Um calor lento subindo por sua espinha, um pulso fraco em suas mãos, um sussurro no fundo de sua mente que dizia: basta. E o sentimento cresceu mais firme, mais forte, mais alto, até preenchê-la completamente. Isabel endireitou os ombros. O simples movimento mudou tudo. Suas mãos pararam de tremer. Sua respiração se estabilizou. Ela enxugou a lágrima da bochecha com uma determinação silenciosa que fez vários convidados piscarem. Sua postura se endireitou. Sua espinha se alinhou. E pela primeira vez desde que o caos começou, ela olhou diretamente nos olhos de André, inabalável. Não me toque. Não. As palavras saíram calmas, uniformes, claras o suficiente para que cada pessoa na sala as ouvisse. O membro da equipe que havia se aproximado congelou instantaneamente. Os convidados que estavam sussurrando ficaram em silêncio novamente. Até Vanessa baixou a mão lentamente, confusa com a mudança repentina de energia. André franziu a testa. Isabel, você não vai tornar isso mais dramático do que já é. Isabel balançou a cabeça ligeiramente. Eu não vou sair desta casa. E você não vai mais falar comigo assim. Vanessa soltou uma risada baixa. Não finja que você, de repente, encontrou confiança. Todos viram você chorar. Isabel se virou para ela, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos carregavam algo mais afiado do que dor, algo mais próximo de determinação. Sim, eu chorei, ela disse. Eu chorei porque confiei nas pessoas erradas, porque acreditei em um casamento que vocês dois destruíram. Mas não confunda lágrimas com fraqueza. A sala reagiu instantaneamente. Vários parentes se inclinaram para a frente como se puxados por um ímã. Isabel se afastou da mesa que estava segurando. Ela se moveu para o centro do espaço aberto,
onde o vidro quebrado ainda pegava a luz. Ela não olhou para baixo. Seu foco permaneceu firme. Você me empurrou, ela disse a Vanessa. Você me agarrou e garantiu que todos vissem. E então você mentiu sobre isso, como se me humilhar fosse um hobby. Sua voz permaneceu uniforme. Mas acabou a permissão para você falar por mim. Acabou a permissão para você distorcer cada verdade. O sorriso de Vanessa vacilou. Ela olhou brevemente para André em busca de segurança. Mas pela primeira vez, André parecia inseguro de si mesmo. A confiança que ele tinha momentos antes começou a rachar, mesmo que apenas ligeiramente. Isabel continuou. E André, olhe para si mesmo. Você está tão desesperado para impressioná-la que jogou sua dignidade pela janela. Você ameaçou sua própria esposa na frente de sua família. Você ameaçou tirar minha casa, minha segurança, minha estabilidade. Tudo para proteger alguém que prospera machucando os outros. A expressão de André endureceu. Não inverta a situação. Isso é culpa sua. Isabel balançou a cabeça novamente. Não. Acabou de assumir a culpa por suas decisões. Acabou de pedir desculpas por coisas que eu não fiz. Um murmúrio de aprovação varreu a sala. Suave, quase hesitante, mas presente. Vanessa deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Isabel, você está se envergonhando, você está exagerando e todos podem ver isso. A voz de Isabel ficou mais alta. A única coisa vergonhosa aqui é a confiança com que você desfila por uma propriedade de família que não pertence a você. Com que audácia você exibe presentes destinados a manipulá-la? E com que orgulho você insulta a mulher cuja vida você ajudou a arruinar? Vanessa abriu a boca, mas Isabel levantou a mão. O gesto foi pequeno, elegante, completamente sereno, e parou Vanessa no meio da frase. Você teve o seu momento, disse Isabel. Agora você pode ficar quieta. O suspiro coletivo foi mais alto desta vez. Alguns convidados até viraram a cabeça para esconder sorrisos surpresos. André se aproximou, tentando recuperar a autoridade. Isabel, baixe a voz. Você está se humilhando. Isabel levantou o queixo. Estou finalmente me respeitando, algo que você não faz há muito tempo. Sua mandíbula se apertou. Ele tentou pegá-la pelo braço, mas Isabel se afastou bruscamente. Não me toque. Sua voz ecoou pelo salão de festas, com uma intensidade que enviou ondas de choque pela multidão. Alguns telefones foram discretamente levantados novamente. Alguém sussurrou. Ela finalmente está se defendendo. Isabel continuou antes que André pudesse responder. Você não tem o direito de me dar ordens. Você não tem o direito de me silenciar e não tem o direito de fingir ser a vítima. Não esta noite. E não mais. Vanessa bufou alto. Isso é ridículo. Você está agindo como uma heroína dramática. Ninguém acredita em você. Isabel deu um passo em direção a ela. Calma, séria, inabalável. Eu não preciso que ninguém acredite em mim. Não agora. Não depois do que você e André já mostraram a eles. Por um momento, o rosto de Vanessa se contorceu de frustração. Ela olhou para os convidados, depois de volta para André. Ela esperava que ele interviesse, que gritasse, que colocasse Isabel em seu lugar. Mas André não disse nada. E esse silêncio, essa hesitação, essa pequena rachadura em sua crueldade unida, foi suficiente para mudar o ar novamente. Isabel respirou fundo e permaneceu firme. Vocês dois tentaram me afundar, mas a verdade é que eu ainda estou de pé e não vou sair da minha casa esta noite. Não porque você me ameaçou, não porque ela zombou de mim, não porque vocês dois acham que podem me quebrar. Sua voz suavizou ligeiramente, mas a determinação permaneceu forte. Eu terminei de ter medo de vocês. A sala pulsava com uma nova energia. Alguns convidados assentiram, outros
sussurraram palavras como parabéns em voz baixa. O que havia começado como um espetáculo de humilhação havia se transformado silenciosamente em um momento de despertar. O silêncio carregado no salão de festas havia se estabelecido em algo quase elétrico. Isabel permaneceu em pé no centro da sala, sua respiração constante, seus ombros firmes e seu olhar inabalável. A multidão permaneceu imóvel, dividida entre choque e curiosidade, preparando-se para o que poderia acontecer a seguir. Vanessa brincava com a alça da bolsa, irritada com a mudança de atenção. André encarava a esposa, frustrado por ela ousar confrontá-lo. Então, tudo mudou com um único som. Um bater seco de saltos ecoou da extremidade oposta do salão de festas. Lento, deliberado, confiante. O tipo de passos que não se apressavam nem hesitavam. O tipo que dominava uma sala sem precisar de uma palavra. Todas as cabeças se viraram para a grande escadaria, onde uma figura alta em um elegante vestido escuro apareceu sob o arco. Era de Eliana de Melo, a mãe de André, a matriarca da família, a mulher cuja aprovação todo o círculo Melo temia perder em silêncio. Eliana desceu os degraus com uma quietude régia que fez até os músicos endireitarem as costas. Sua expressão não revelava nada. Seu cabelo estava bem preso, suas joias eram elegantes e seu caminhar era controlado. Mas seus olhos carregavam fogo. O tipo que avisava a todos para ficarem quietos e fora de seu caminho. Isabel exalou suavemente. Um alívio a invadiu antes mesmo que ela entendesse por quê. Não era que ela esperasse que de Eliana a defendesse. Mas pela primeira vez naquela noite, ela não se sentia completamente sozinha. Toda a conversa morreu. A tensão se transformou em uma força física densa o suficiente para tocar. Eliana parou diretamente entre a multidão e o pequeno campo de batalha, onde Isabel, André e Vanessa estavam. Ela observou a cena à sua frente. Seus olhos captaram o vidro quebrado, a mancha da bebida derramada, o rímel borrado sob os olhos de Isabel, a maneira como Vanessa se agarrava a André e a culpa que piscou no rosto de André pela fração de segundo mais breve. André, ela disse baixinho. Ele se endireitou. Mãe, eu posso explicar. As palavras mal tinham saído de sua boca antes que o som ecoasse pelo salão de festas. Um tapa. Forte, preciso, definitivo, desferido com uma força que fez André cambalear meio passo para o lado. Os convidados ofegaram. Alguns cobriram a boca. Vanessa ficou imóvel. Isabel arregalou os olhos de espanto. Eliana não levantou a voz, não gritou. Ela apenas olhou nos olhos de seu filho e disse com uma clareza arrepiante. Como você se atreve? André tocou a bochecha atordoado. Mãe, você não entende. Ela causou um escândalo. Eliana o interrompeu instantaneamente. O único escândalo aqui é o seu comportamento. Seus olhos o perfuraram. Você humilhou sua esposa na frente de toda a sua família. Você a ameaçou. Você falou com ela como se ela fosse inferior a você. Ela deu um passo mais perto. E então você permitiu que aquela mulher a desrespeitasse no lar ao qual ela legitimamente pertence. Vanessa apertou os lábios, mas não se moveu. Eliana virou a cabeça lentamente, os olhos fixos na amante. Vanessa tentou um pequeno sorriso nervoso. Tudo isso é um mal-entendido, disse Vanessa. Eu não queria incomodar ninguém. Eliana não deu aviso. Um segundo tapa estalou pelo salão de festas, mais alto que o primeiro, mais frio, desferido com a justa fúria de alguém que protege sua família. Vanessa cambaleou, quase perdendo o equilíbrio.
Ela agarrou uma cadeira próxima para se estabilizar, o rosto pálido de choque. Não insulte a minha inteligência, disse D. Eliana. Eu vi você rastejar por esta família por meses. Eu sei quem você é. Sua voz endureceu ainda mais. E eu não vou permitir que minha nora seja desrespeitada. Isabel piscou. Nora. As palavras a atingiram com um calor inesperado. D. Eliana se voltou para Isabel e sua expressão suavizou ligeiramente. Ela estendeu a mão e pegou a de Isabel. O gesto foi suave, mas cheio de certeza. Você é a única mulher que pertence aqui, ela disse baixinho. André ofegou, lutando para recuperar o controle. Mãe, ela está exagerando. Isabel tem sido emocional a noite toda. Ela causou o acidente. Vanessa é inocente. T. Eliana se virou para ele com um olhar que poderia ter congelado o fogo. André de Melo, basta! Ela levantou a mão e um dos membros seniores da equipe da propriedade se adiantou, carregando uma pasta de couro fina. D. Eliana a abriu calmamente, como se estivesse revisando documentos de negócios, não detonando todas as mentiras que André havia dito. Já que todos estão tão preocupados com a verdade, ela disse levantando a voz para que todos pudessem ouvir. Vamos revelá-la. A sala se inclinou coletivamente. Ela puxou um conjunto de documentos e o segurou no alto. Esta propriedade, ela disse, batendo nas páginas, não pertence a André. Nunca pertenceu. Os convidados sussurraram. A confusão se espalhou pela sala. D. Eliana continuou. Esta mansão, o terreno circundante, o legado da Solar de Melo, tudo isso foi transferido para o nome de Isabel há 2 anos. O rosto de André perdeu a cor. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu avô confiou mais nela do que em você, disse D. Eliana com firmeza. Ele viu sua arrogância. Ele viu seu descuido e se recusou a deixar você destruir o que gerações construíram. Ela segurou os papéis mais alto. Isabel é a proprietária legal de tudo sob este teto. Os joelhos de Vanessa pareciam tremer. Isso é impossível. D. Eliana nem olhou para ela. Você não está autorizada a falar. Isabel colocou a mão trêmula sobre o peito. Eu não sabia. Você nunca me disse. O tom de D. Eliana suavizou. Era para protegê-la, e esta noite prova porque ele tomou a decisão certa. O salão de festas explodiu em sussurros. Tias, tios, primos, amigos, todos falando ao mesmo tempo. O choque preencheu o ar como fumaça densa. T. Eliana se virou para André. Você ameaçou expulsá-la da própria casa dela. Você tentou despojá-la da segurança que ela já possui. E você fez tudo isso enquanto desfilava com sua amante como um troféu. Suas palavras congelaram a sala. Você desonrou esta família. Isabel engoliu em seco enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Estas não eram as lágrimas de humilhação que ela derramou antes. Eram lágrimas de libertação, lágrimas de validação, lágrimas de ser finalmente vista. T. Eliana apertou sua mão mais uma vez. Você não vai sair desta casa esta noite, ela disse a Isabel. Mas eles vão. Ela olhou diretamente para André e Vanessa, com uma autoridade que não permitia discussão. E pela primeira vez em toda a noite, André não tinha nada a dizer. O poder que ele pensava possuir havia desaparecido. A sala agora pertencia a outra pessoa, e essa pessoa era Isabel. André ficou parado, completamente imóvel. Sua boca estava entreaberta, como se estivesse tentando formar palavras. Mas nada saiu. Seu rosto, antes vermelho de arrogância, havia se tornado uma folha de choque pálido. A postura confiante que ele manteve a noite toda desmoronou pouco a pouco. Seus ombros caíram. Sua postura vacilou. Seus olhos se moviam descontroladamente, procurando algo para se agarrar, alguém para defendê-lo.
Algum pedaço de realidade que ele ainda pudesse controlar. Não havia nenhum. Vanessa parecia igualmente chocada. Seus lábios brilhantes tremiam. Sua mão agarrou o encosto de uma cadeira para se equilibrar. A confiança anterior, os sorrisos zombeteiros, a inocência teatral haviam sumido. Seus olhos se moveram pela sala, grandes e frenéticos, calculando a rapidez com que a multidão havia mudado de curiosos observadores para juízes silenciosos. Ela abriu a boca para falar, mas apenas um som fraco escapou. Algo entre um gemido e um suspiro. Eliana deu um passo à frente com a autoridade de um juiz proferindo o veredicto final. André, ela disse calmamente, você vai se desculpar com sua esposa agora. Ele piscou rapidamente. Mãe, você não pode fazer isso. Você não pode me minar na frente de todos. Esta é minha família, minha casa. Eliana balançou a cabeça lentamente. Esta é a casa de Isabel. Ela levantou os documentos novamente. Legalmente, completamente, inquestionavelmente. Os sussurros percorreram a sala como uma rajada de vento repentina. Ele não tem nada. Está tudo no nome dela. Não é à toa que ele parecia pálido. Ele ameaçou expulsá-la da própria mansão. A respiração de André acelerou. Isso não é possível. Ela não pode simplesmente dar tudo a ela sem me dizer. Sua voz quebrou. Eu sou seu filho. E exatamente porque você é meu filho, respondeu Eliana. Seu avô fez o necessário para proteger o legado desta família de sua irresponsabilidade. André cambaleou como se tivesse sido atingido fisicamente. Seus olhos se encheram de pânico. Irresponsabilidade? Eu administro a empresa. Eu administro tudo. Não, disse Eliana. Você recebeu responsabilidades, mas isso não significa que as lidou com maturidade. A sala zumbiu em concordância. Alguns convidados assentiram. Outros desviaram o olhar para evitar o contato visual com o homem humilhado à sua frente. Vanessa finalmente encontrou sua voz. Isso deve ser um erro. Ela sussurrou, depois mais alto, o desespero agarrado a cada sílaba. Isso é injusto. Você não pode ficar do lado dela. Ela está mentindo. Isabel levantou a cabeça, ainda de pé ao lado de Eliana. Ela não falou. Ela não precisava. Sua mera presença refutava todas as mentiras que Vanessa tentava tecer. Eliana se virou para a amante. Nenhum erro foi cometido, ela disse com firmeza. Você manipulou meu filho. Você insultou minha nora. E esta noite, você colocou as mãos nela. A equipe e metade desta sala testemunharam. Sua presença aqui termina agora. Vanessa recuou, balançando a cabeça. André, diga alguma coisa. Diga a ela que eu pertenço aqui. Diga a ela que você me ama. André olhou para ela, preso na frente de dezenas de olhos julgadores. Ele sussurrou. Eu não sei o que dizer. Sua hesitação a destruiu. Ela olhou para ele com traição nua. Você me trouxe aqui. Você me disse que me amava. Você me disse que ia substituí-la. Sua voz quebrou. Você prometeu. A sala se expandiu com interesse atordoado. Alguns parentes trocaram olhares chocados. Eliana levantou uma sobrancelha impassível. André engoliu em seco. Suas palavras tropeçaram. Eu estava chateado. Eu disse coisas que não queria dizer. O corpo inteiro de Vanessa congelou. Você não queria dizer? Ela repetiu lentamente. Você não queria dizer nada disso? André tentou se recompor, mas seu pânico tornou sua voz instável. Vanessa, por favor. Este não é o momento. Não é o momento? Ela estalou. Era o momento quando você estava me exibindo por esta mansão. Era o momento quando você me abraçou, me beijou, me disse que eu era melhor do que ela.
Ela apontou um dedo trêmulo para Isabel. Você disse que ela era fraca. Você disse que eu era o seu futuro. Uma forte onda de murmúrios percorreu a multidão. Isabel baixou o olhar, não por vergonha, mas pelo peso avassalador de finalmente ouvir a verdade ser dita em voz alta na frente de todos. André levantou as mãos em defesa. Vanessa, pare. Você está me fazendo parecer pior. Vanessa riu secamente. Você não precisa da minha ajuda para parecer pior. Você fez isso sozinho. Ela se virou para os convidados. Vocês ouvem? Ele só se preocupa com as aparências. Não com ela, não com nada real. De Eliana interrompeu calmamente. Basta. Vocês dois. Mas Vanessa não conseguia parar. O desespero a havia dominado. André, escolha-me agora na frente deles. Mostre a eles que eu importo. André olhou para ela, preso entre dezenas de olhos julgadores. Vanessa, eu não posso fazer isso. Silêncio. Então a respiração de Vanessa se quebrou. Ela soltou um pequeno som que carregava o peso da descrença e da angústia. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela se virou para as portas do salão de festas, seus passos desajeitados e frenéticos, e fugiu da sala, deixando um rastro de orgulho arruinado para trás. Vários convidados aplaudiram silenciosamente sua saída. Apenas com o silêncio deles, André permaneceu no local, olhando fixamente para onde Vanessa estivera. Seu peito subia e descia rapidamente. Suas mãos tremiam. Sua vida, seu controle, seu orgulho. Cada peça estava se desintegrando na frente dele. Ele finalmente se virou para de Eliana. Mãe, por favor, conserte isso. De Eliana balançou a cabeça lentamente, quase com tristeza. Não, esta é a consequência de suas ações. Isabel olhou para ele. Sua expressão era calma. Não vingativa, não cruel. Calma. E essa calma o destruiu mais do que qualquer raiva poderia. André deu um passo trêmulo em direção a ela. Isabel, por favor, posso explicar? Isabel manteve a voz firme. Você já explicou, André, a noite toda. Ele abriu a boca, mas as palavras nunca vieram, porque no fundo ele sabia que não havia mais nada a ser salvo. O homem que humilhou sua esposa havia sido despojado. A amante que a atormentou havia sido exposta e desgraçada. E toda a família havia testemunhado a queda. Nada poderia desfazer isso. Nada poderia apagar isso. E pela primeira vez desde que a noite começou, o peso havia mudado completamente. O poder agora pertencia a outra pessoa. Isabel. O salão de festas não parecia mais o campo de batalha que tinha sido há apenas momentos. O ar havia suavizado, embora não com conforto. Suavizou-se com clareza, com verdade, com o peso de tudo que havia sido exposto. André permaneceu tremendo no centro da sala, despojado de cada grama de arrogância, enquanto a multidão observava com um silêncio desconfortável que beirava a simpatia apenas por Isabel. De Eliana permaneceu ao lado de sua nora, uma presença firme de autoridade e proteção. Os documentos descansavam firmemente em sua mão. A verdade pesava muito no ar, e pela primeira vez em toda a noite, Isabel sentiu algo que não sentia há anos. Controle. Não sobre os outros, mas sobre si mesma. André engoliu em seco e tentou falar. As palavras tremeram em sua garganta. Isabel, por favor, não faça isso. Não se afaste de nós. Isabel levantou os olhos lentamente. Sua voz permanecia suave, mas tinha força suficiente para viajar pelo grande salão. Você se afastou de nós há muito tempo. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas.
Você o fez toda vez que escolheu outra pessoa em vez de mim, toda vez que mentiu, toda vez que permitiu que alguém me machucasse e depois me culpou por isso. Ele deu um passo à frente. Eu posso consertar isso. Nós podemos consertar isso. Isabel balançou a cabeça suavemente. Não, André. Você quebrou algo que não pode ser reparado e você o fez bem aqui, na frente de todos. Os convidados abaixaram o olhar, alguns assentindo, alguns murmurando. Uma concordância silenciosa. As palavras de Isabel ressoaram com uma verdade que ninguém podia negar. A expressão de André desmoronou em algo desesperado. Isabel, eu te amo. Eu nunca quis isso. Ela sentiu um aperto no peito, mas desta vez não doeu como antes. Parecia limpo, definitivo. O amor não se parece com o que você fez esta noite, ela disse. O amor não humilha. O amor não ameaça. O amor não exibe afeto por outra pessoa enquanto sua esposa desmorona ao seu lado. André abriu a boca novamente, mas Eliana o interrompeu com um leve levantar de mão. Ela se virou para Isabel. Minha querida, você não precisa ouvir mais nada disso. Isabel respirou lentamente. A verdade naquelas palavras a acalmou ainda mais. André olhou entre elas, percebendo que a influência que ele tinha se evaporou completamente. Sua voz quebrou. Então é isso. Você está escolhendo ela em vez de mim. Eliana respondeu calmamente. Estou escolhendo a integridade, algo que você esqueceu. Ele cambaleou ligeiramente, como se as palavras o tivessem empurrado para trás. Isabel deu um passo à frente então, e a sala se silenciou instintivamente. Sua presença impunha a atenção de uma forma que nunca antes. Ela parou sob a luz do lustre, sua postura ereta, sua expressão calma, seu espírito finalmente liberado. Eu não estou aqui para puni-lo, ela disse. Eu estou aqui para me recuperar. André a encarou, arrasado. Ele sussurrou. Isabel, por favor, não faça isso. Mas Isabel continuou, sua voz firme. Eu não vou ficar em um casamento que me destrói. Eu não vou viver com medo de sua raiva. Eu não vou me encolher para que você possa se sentir maior. Ela respirou fundo, lenta e deliberadamente. Eu escolho a paz, eu escolho a dignidade, e eu escolho uma vida onde eu seja valorizada. André baixou o olhar, lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, mas as lágrimas dele não a controlavam mais. Elas não minavam mais sua determinação. Eram simplesmente as consequências de suas escolhas. Eliana se aproximou. A equipe irá escoltar André para a casa de hóspedes pela noite. Ele não deve retornar à propriedade principal sem a minha permissão, ou a de Isabel. André olhou para cima bruscamente, mas não viu bondade na expressão dela. Apenas justiça. O mordomo assentiu. Claro, senhora. A voz de André tremeu. Mãe, você não pode me exilar. Eliana respondeu simplesmente. Ações têm consequências. O mordomo se moveu em direção a André, mas desta vez André não protestou. Seus ombros caíram enquanto ele caminhava para fora. Cada passo ecoava com a finalidade de um homem que havia perdido tudo o que um dia pensou controlar. O salão de festas observou em silêncio enquanto ele partia, não com escárnio, não com pena, mas com a consciência silenciosa de que a justiça, embora dolorosa, havia chegado. Vanessa não estava em lugar nenhum. Ela havia fugido antes, mas sua ausência parecia outro pedaço de vidro quebrado deixado no chão emocional da noite. Assim que André desapareceu pela porta, Eliana se virou para Isabel. Sua expressão suavizou. Minha querida, eu deveria ter intervindo antes, mas estou aqui agora. Ela apertou a mão de Isabel suavemente. Este lar é seu.
O legado é seu, e o seu futuro será seu para moldar. Isabel piscou para conter uma nova onda de lágrimas. Desta vez, não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação, lágrimas de encerramento, lágrimas de novos começos. Obrigada, ela sussurrou. Eliana sorriu. Você não tem nada a me agradecer. Você conquistou tudo que ele tentou tirar. Os convidados começaram a se aproximar lentamente, respeitosamente, oferecendo palavras gentis, desculpas por não terem intervindo antes, palavras de admiração por sua coragem. Um toque em seu braço, um aceno de apoio, um abraço caloroso de uma tia que ficou em silêncio por muito tempo. Isabel aceitou cada gesto com graça, mas o momento que mais importou foi quando ela se afastou da multidão. Ela olhou ao redor do grande salão de festas e percebeu que estava em sua própria casa. Não a dele, a dela. Ela se moveu para a grande janela com vista para os terrenos da propriedade. O céu noturno se estendia amplo e calmo. Os jardins brilhavam sob as luzes suaves das lanternas. Tudo parecia novo, embora sempre estivesse ali. Ela finalmente viu com seus próprios olhos, em vez de através da sombra de seu casamento. Ela levou uma mão ao coração, sentindo-o bater com uma força que havia esquecido que possuía. Paz, dignidade, propriedade, liberdade. Não eram mais palavras com as quais ela apenas sonhava. Agora, elas pertenciam a ela. Eliana se aproximou suavemente por trás. Você está pronta? Ela perguntou. Isabel assentiu. Sim, estou. Então, esta noite marca o seu novo começo. Isabel sorriu, pequeno, mas real. E o fim de tudo que tentou me quebrar. Enquanto as luzes do salão de festas diminuíam e os últimos convidados começavam a sair, Isabel permaneceu no brilho suave da mansão, que agora ela sabia que realmente possuía. A dor da noite não desapareceria imediatamente. A cura levaria tempo. Mas ela não estava mais presa, não estava mais silenciada, não era mais pequena. Ela era a mulher que sobreviveu à humilhação e se manteve ereta. Ela era a mulher que encontrou sua voz e a usou. Ela era a mulher que recuperou sua vida. E na quietude do grande salão, uma verdade brilhava mais do que qualquer cristal acima dela. Ela nunca mais teria medo. Deixe-nos saber a hora em que você está ouvindo e de qual lugar do Brasil você nos acompanha. Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber a sua opinião. Aqui está a história completa, na íntegra, em português brasileiro, com o estilo dramático, a ambientação no Rio de Janeiro e o significado profundo ao final. Você gostaria que eu fizesse alguma outra alteração ou podemos prosseguir para a próxima etapa?